Olá, meus amigos, meus queridos, já ia falar meus amigos, meus queridos ao mesmo tempo aqui. Enfim, Fortaleza volta a vencer, volta a encontrar os caminhos das vitórias na Série A. E a gente vai aqui nesse vídeo de hoje trazer essas últimas atualizações da rodada, né? Rodada que ainda não acabou, vai acabar hoje, tá? Lembrando que a rodada termina hoje, quinta-feira. E vamos passar aqui alguns jogos, algumas informações e também alguns detalhes desse pós-vitória, né? Afinal, Fortaleza ele volta a vencer, mas ele não sai da segunda página do Campeonato Brasileiro. Pois a Série A do Campeonato Brasileiro está muito puxada esse ano, e aí é óbvio que a gente precisa conversar e falar sobre isso. Fora outros detalhes também da partida, né? Jogadores que voltaram, jogadores que a gente pode contar, inclusive, para esse jogo, esse próximo compromisso do Fortaleza no fim de semana, e você está mais que convidado para conversarmos a respeito, ok? Então vou chamar a vinheta para a gente não perder tempo, para a gente ir direto para o ponto, e aí, quando voltar, conversaremos tudo sobre essa repercussão de Fortaleza e o time do Grêmio. Pois bem, meus amigos, né? O Fortaleza venceu o Grêmio por 1-0 ontem na Arena Castelão, num jogo muito complicado, num jogo bem chato. Teve a chuva que apareceu ali durante a partida. É claro que ela muda um pouco o contexto, a história do jogo, mas no final das contas a gente sabe que o Fortaleza não tem tido uma efetividade tão grande nessas últimas partidas, né? É um ponto um tanto quanto decepcionante, mas o fato é que o Fortaleza venceu o Grêmio por 1-0 e se a gente olhar aqui rapidinho as estatísticas da partida, ela traz um pouco dessa impressão que a gente teve, né? Onde Fortaleza finalizou mais, a posse de bola foi equilibrada, mas o Fortaleza conseguiu complicar um jogo em que aparentemente estava dentro da nossa zona de conforto, né? Se a gente der uma olhadinha aqui, inclusive no SofaScore, eu gosto muito de olhar as estatísticas de primeiro e segundo tempo, né? Na primeira etapa a gente teve a chuva praticamente sendo protagonista, inclusive o Fortaleza ele iguala em finalizações com o Grêmio, defesas de goleiro, escanteios, tudo bem próximo, né? Foi um jogo bem pareado. É claro que na segunda etapa é que a gente observa um roteiro um pouco diferente. Lembrando que foi no primeiro tempo onde saiu o gol do Fortaleza, né? O gol de pênalti, e óbvio que isso é algo que serve de questionamento. Na segunda etapa, se a gente observar, o Fortaleza ele teve mais finalizações que o Grêmio, 8-3. Ele teve mais escanteios, 3-0, mas o jogo ficou bem chato para o Fortaleza. Eu fiz questão de colocar esses números aqui para ilustrar para vocês como nem sempre o que a gente vê, né, os números, eles não traduzem diretamente o que pode ter sido a partida. Até se a gente olhar aqui as estatísticas de gols esperados, o do Grêmio tem um pouco maior que o Fortaleza, e eu até acredito que o time do Grêmio, ele sim, teve aquela expectativa de gol. Até eu tuitei a respeito de que parecia que o torcedor do Fortaleza estava esperando só o pior acontecer. Mas conseguimos equilibrar, conseguimos segurar e conseguimos sobreviver, apesar de alguns jogadores não obtiverem um desempenho tão bom nessa partida. Então, eu estou tentando colocar aqui o zoom, mas deixa eu tentar só ajustar aqui o campinho. Pronto. Se a gente observar aqui dos atletas que foram utilizados, o João Ricardo fez uma partida ok, nada extraordinário, mas fez defesas importantes, principalmente quando o Grêmio cresceu um pouquinho mais ali no jogo. O Tinga estava fazendo uma partida equilibrada, mas ali no primeiro tempo teve uma falha, no segundo tempo, meu amigo, ele foi querer sair driblando, o Grêmio conseguiu roubar a bola e meter um chute na trave, cara. Eu fiquei muito desesperado nesse momento. Acho que o Tinga, ele está jogando porque não tem substituto, né? O Brites acabou sendo expulso no último jogo, Kusevich está servindo a seleção chilena, então a gente ficou com essa necessidade nessa lateral direito. O Tinga jogou e quase que compromete num lance desnecessário. Na verdade é essa. Tite Cardona foi uma dupla que não foi tão exigida quanto a gente achou que seria. Felipe Jonathan, gostei da partida do Felipe Jonathan, bem participativo, inclusive ofensivamente. Aqui a gente também tem dados do Hércules, que de acordo com o SofaScore saiu machucado. Pedro Augusto, eu gostei da partida do Pedro Augusto, tá?
Pedro Augusto estava voltando para marcar, estava avançando, estava se dedicando dentro de campo. Gostei da partida dele. Não acho que foi uma partida, um vislumbre negativo, pelo contrário. Se a gente olhar aqui nesse meio campo, Emmanuel Martinez e Pochettino. O Martinez quase que se lesiona sério ali, né? Naquela dividida com o PP do Grêmio, inclusive o PP foi expulso, mas fez uma partida ok. O Pochettino também, dentro do esperado. Breno Lopes, eu gostei do Breno Lopes, movimentação, destaque e tudo mais. Foi um jogador que acabou chamando a atenção. E o Lucero tem a nota alta pelo gol marcado no pênalti, mas ele deixou também ali um pouco a desejar nas finalizações, perdeu chances importantes, né? Destaque, volta do Caleb, tá? Caleb volta a atuar pelo Fortaleza, fez uma apresentação onde a gente em poucos minutos pode ver como ele é diferenciado, tanto no passe, toque de bola, impulsão, explosão. É um jogador que 100%, cara, é uma grande solução para o Fortaleza, né? Deu outra dinâmica e merece ser elogiado. O Machuca, na chance que teve, acabou cavando um pênalti, né? Poderíamos ter tido um destino diferente, mas o Machuca acabou aprontando ali no finalzinho. O juiz até olhou no VAR e voltou atrás da decisão. E nos outros aqui tivemos Pikachu, Zé Wellison, Sacha, gostei muito do Zé Wellison. Enfim, partida vencida, mais uma vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, e a gente vai aqui falar justamente, turma, da classificação. Mas antes de ir lá, antes de falar da classificação de fato, vamos aqui passar para os jogos, né? Os jogos que tivemos na rodada, tá? O Botafogo, ele empatou no último lance contra o Atlético Paranaense. Mais uma vez o Atlético Paranaense deixou escapar a vitória. Aconteceu isso contra o Flamengo e agora aconteceu contra o Botafogo. O Criciúma venceu no último lance também, um gol de falta, onde o goleiro do Atlético Goianiense foi expulso para evitar um gol. Foi a falta, o time do Criciúma foi cobrar e acabou fazendo o gol da vitória 2-1. O Cuiabá venceu o São Paulo. Olha esse Cuiabá, tá? Fiquem de olho no Cuiabá. Venceu o São Paulo por 1-0 dentro do Morumbi. O Juventude venceu o Vasco. Gente, ó, muitas equipes aqui da parte de baixo da tabela vencendo, tá? O Juventude venceu o Vasco da Gama por 2-0 e o Fortaleza venceu também aqui o Grêmio nesses jogos que foram um pouco mais cedo, por 1-0. Depois nós observamos o Cruzeiro venceu o Fluminense por 2-0 e o Inter, tá? O Inter fechou aqui os jogos da quarta-feira, vencendo por 1-0 o Corinthians. Hoje nós vamos ter a Vitória e Atlético Mineiro, Flamengo e Bahia, Palmeiras e Red Bull Bragantino, tá bom? De olho nesses jogos. Na classificação, olha que pontuação alta aqui no meio da tabela já, tá? Se a gente observar na parte de cima, o Botafogo se isola na liderança com 20 pontos, o Flamengo depois vem com 18 assim como o Atlético Paranaense, que perdeu a chance de assumir a ponta da tabela. Bahia, que joga contra o Flamengo hoje, né, mais tarde, esse jogo vai ser bem interessante. Também temos Palmeiras 17, Cruzeiro 17, e aqui você tem já um salto do G6 para o sétimo colocado em diante, tá? O São Paulo tem 15 pontos, o Bragantino tem 15 pontos, o Inter tem 14 e aqui vem um grupo de 3 clubes com 13 pontos, tá? Atlético Mineiro, Juventude e Fortaleza. Cuiabá vem em 13º com 10 pontos. Que reação do Cuiabá, inclusive, tá? O Criciúma, 9, Atlético Goianiense, 8 e a zona de rebaixamento aqui, meu amigo, a briga para escapar da degola tá boa, tá? Vasco da Gama, 7 pontos, Corinthians, 7 pontos, Grêmio, 6 pontos, Vitória, 6 e o Fluminense, meus amigos, 6 pontos, lanterninha do Campeonato Brasileiro. O Fluminense simplesmente fazendo um início devastador de Campeonato Brasileiro, o atual campeão da Libertadores. E se o Vitória vencer o Atlético Mineiro hoje, cara, a gente pode observar um Z4 com Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense. É muito pesado. Isso é a Série A do Campeonato Brasileiro, né? E por isso que é importante Fortaleza seguir nessa sequência positiva, aproveitar essa vitória e tentar seguir uma sequência positiva. Ele vai enfrentar na próxima rodada o time do Atlético Mineiro, tá? Vai ser no domingo, vai ser às 6h30. Temos que ganhar, temos que vencer o Atlético lá na Arena MRV e quem sabe ver o Fortaleza saltando aqui para a primeira página novamente.
Galera, basicamente é isso, um grande resumão aqui de ontem para hoje, de tudo que rolou, né? Você que quer ver comentários do jogo e tudo mais, tivemos pós-jogo gravado no GT e você tá mais que convidado para comparecer, ok? Se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com os amigos, mais tarde estamos de volta, um abraço, tamo junto, galera, um cheiro no coração e valeu!